Meus irmãos, boa noite a todos. Hoje é dia 30 de agosto, penúltimo dia desse mês. Nós estamos gravando a meditação desta noite, na terça-feira, dia 25 de agosto. 25 é dia do soldado. Eu me lembrei com muita gratidão a Deus do meu tempo de vida militar. Nós vamos começar, meus irmãos, o nosso encontro. Nós estamos gravando essa meditação, mas nós já voltamos com os nossos cultos presenciais, às 9 da manhã, às 15 horas e às 18 horas também. Os irmãos devem ligar para a secretaria e ver em que culto você pode ser, você possa participar, porque temos limitação de quantidade de pessoas presentes. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, recebe nosso louvor e nossa gratidão, porque até aqui o Senhor Deus tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos livrado, ó Deus, de contrair esse vírus, essa enfermidade. Nós agradecemos ao Senhor e louvamos pelos irmãos que estiveram doentes, mas que se recuperaram. E hoje, bendito Deus, nesta terça-feira, nós com tristeza fomos informados da internação da filhinha do irmão Jorge Ney. Irmãos, não esqueçam de orar por ela, pelo seu pronto restabelecimento. Ó Deus querido, recebe a nossa gratidão por todas as vidas preciosas. A igreja do Senhor, foi tão gostoso rever, ó Deus, a fisionomia dos nossos irmãos, ainda que cobertos pela máscara. Seja bendito e glorificado, ó Deus, o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, meus irmãos, louvar o nosso Deus cantando o hino 135 do nosso cantor cristão. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça
Meus irmãos, continuemos a orar por nossas autoridades, pelo nosso prefeito, à frente da nossa cidade, com toda a galhardia, com toda a honradez, nos abençoando com todas as suas providências. Continue, meus irmãos, orando pelos médicos, enfermeiros, atendentes, serventes, auxiliares de enfermagem, toda essa gente corajosa, não é? Que está lá de forma destemida, ajudando aquelas pessoas que estão hospitalizadas. Queridos, no domingo passado nós fizemos uma breve interrupção daquela série de mensagens que começamos a pregar algumas semanas atrás sobre encontros e diálogos. E eu quero retomar, meus irmãos, o assunto nesta oportunidade, lendo para os irmãos o Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos que dizem assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Meus irmãos, a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto ele esteve aqui entre nós, a sua vida e o seu ministério ficaram marcados por encontros e diálogos com várias pessoas e, diga-se de passagem, de várias posições sociais. Alguns desses encontros e diálogos foram curtos, foram breves, outros um pouco mais extensos, mas todos esses diálogos, todos esses encontros, eles contêm uma mensagem relevante e significativa para nós nos dias de hoje. Eu continuo aceitando literalmente o que o apóstolo Paulo nos escreveu em Romanos, capítulo 15, versículo 4, quando ele disse: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. No domingo, dia 16 de agosto, quando nós iniciamos as considerações nesse texto, nesse encontro, nesse diálogo, nós abordamos apenas o primeiro verso, através do qual nós podemos conhecer um pouco sobre esse personagem, esse interlocutor, esse homem que veio para encontrar-se e conversar com Jesus, esse homem de nome Nicodemos, esse personagem, e também as circunstâncias em que aquele encontro ele se deu naquela ocasião. Ele veio para encontrar-se com Jesus, veio para ouvir Jesus, e eu quero recordar, irmãos, que a palavra de Deus nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Hoje eu quero abordar, meus irmãos, a primeira fala de Nicodemos, que está contida no versículo de número 2, quando Nicodemos ele se dirige a Jesus e ele chama Jesus de mestre. Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mestre. Certamente, irmãos, que o termo hebraico que foi empregado por Nicodemos foi a palavra rabino, do hebraico mais clássico, ou rabi, do hebraico mais moderno, palavras que significam professor,
mestre. Segundo a Wikipédia, alguém que é grande ou alguém que se distingue, que se destaca pelo seu conhecimento. Mas nós sabemos, meus irmãos, de que eles falaram no hebraico, mas o Novo Testamento ele foi escrito na língua dos gregos, e o termo grego usado aqui para traduzir o que Nicodemos teria dito no idioma aramaico, quando Nicodemos se dirige a Jesus, chamando Jesus de mestre, foi a palavra didaskalos, que também significa professor, mestre, ou simplesmente alguém que transmite um conhecimento. Essa palavra didaskalos é a mesma palavra, meus irmãos, que vai aparecer em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, onde Paulo a menciona como o terceiro dom espiritual de um grupo de 3, como um dos ofícios da igreja primitiva e também da igreja de todos os tempos, que é a tarefa de explicar a fé a todos e providenciar para que todos tenham uma exposição da palavra de Deus. Aquele que ensina, aquele que transmite conhecimento. Sem dúvida, meus irmãos, que o ofício de mestre, de professor, este ofício, essa função, que ela precisa ser claramente desempenhada por todos nós, pastores, professores de EBD, e, na verdade, irmãos, por todo o crente em Cristo. Por que eu digo isso? Porque ser um mestre não significa necessariamente ser alguém erudito, mas alguém que aprendeu o caminho da fé, alguém que aprendeu o caminho da salvação em Cristo e portanto, por conta disso, ele pode então compartilhar do que aprendeu, sobretudo pelas experiências vividas com Deus ao longo da sua caminhada na vida. Quanto mais se vive, mais se aprende. Quanto mais se aprende, mais se tem por ensinar. Mas é interessante, irmãos, que nesse versículo 2, Nicodemos, esse fariseu, membro do Sinédrio, membro do Supremo Tribunal dos Judeus, ele acrescenta ao termo mestre uma frase. E a frase diz o seguinte: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Essa frase, meus irmãos, de Nicodemos, ela significa para nós de que não somente ele, mas por certo os seus pares de Sinédrio, os seus colegas de tribunal, eles já vinham acompanhando atentamente o ministério de Jesus, e Nicodemos entendia de que Deus credencia, ou Deus credenciava os seus mensageiros, concedendo-lhes poder para a realização de feitos que nós chamaremos hoje de feitos sobrenaturais. Nessas suas palavras, nessa declaração inicial, Nicodemos está dizendo a Jesus que nenhuma outra pessoa podia evitar de sentir-se impressionado pelos sinais e maravilhas que Jesus já vinha fazendo. E Nicodemos raciocinava que somente Deus faria os milagres por intermédio de Jesus. Queridos, no capítulo anterior, no capítulo 2, no versículo 23, o evangelista João, ele nos informa que, estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Contudo, meus irmãos, essa crença em Jesus
como operador de milagres e sinais e maravilhas, está longe de alcançar a verdadeira identidade de Jesus. Por quê? Porque agora Nicodemos, que já tinha conhecimento do que Jesus vinha fazendo, ele agora se aproxima de Jesus e o reconhece como um mestre da parte de Deus. Ou seja, ele tem algo para me dizer, ele tem algo para me transmitir, ele tem algo para me ensinar. Meus irmãos, eu quero terminar essa breve reflexão tentando trazer ao nosso entendimento pelo menos três lições, 3 ensinamentos que nós podemos aprender aqui com Nicodemos, nesse primeiro momento, desse diálogo com Jesus, desse encontro com Jesus, dessa primeira fala de Nicodemos. Vamos recordar a fala? Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, a menos que Deus não esteja com ele. A primeira lição, queridos, é que independentemente da igreja ou da comunidade religiosa da qual nós nos aproximamos ou somos frequentadores, qualquer que seja a igreja que você frequenta ou faça parte dela, o foco principal do nosso interesse religioso deve ser sempre a pessoa de Jesus, a pessoa de Cristo. Precisamos ir para a igreja pensando nele, desejando ouvi-lo, ainda que ele se utilize de instrumentos humanos. É interessante, irmãos, que no parágrafo que vai do primeiro versículo até o 5º versículo do primeiro capítulo da carta aos Coríntios, Paulo deixa bem claro para todos nós qual é o verdadeiro e o único propósito do seu projeto de missões. Eu acabei de ler o livro de Atos, eu fiquei, irmãos, encantado com o ministério missionário do apóstolo Paulo. E escrevendo aos Coríntios, ele então diz o seguinte: irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não o fiz com ostentação de linguagem, de sabedoria, porque eu decidi, Paulo diz isso, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A minha palavra, continua Paulo, e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Queridos, cada vez que você sair da sua casa, tomar o seu banho, se vestir, trocar a sua roupa, pegar a sua condução, dirigir-se à igreja que você frequenta, vá levando no seu coração o propósito de que você vai ter um encontro com Cristo. Tudo mais é periférico, porque você pode chegar lá e sair, voltar vazio, mesmo com toda a beleza, com toda a harmonia, com toda a liturgia dos nossos cultos. Jesus deve ser o nosso foco principal. Em segundo lugar, ainda que não seja dado ter, como Nicodemos tinha, uma ideia acerca de Jesus por conta das obras que ele, Jesus, fazia e do evangelho que ele pregava, além de nos aproximarmos por causa de Jesus, também nós precisamos nos aproximar de Jesus na condição de alunos, de ouvintes, de alguém que, independentemente do que somos ou do que temos, de alguém
que está se oferecendo ou que está se dispondo, que tem a necessidade de conhecer o caminho que nos levará a um correto relacionamento com Deus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. João 14:6. Então o nosso foco deve ser Jesus, e o nosso foco deve ser, em seguida, meus irmãos, termos todo o interesse em fazer com que, ao nos aproximarmos do Evangelho de Jesus, nós estejamos na condição de ouvintes, de pessoas necessitadas de receber a palavra de Deus em nosso coração. Não vá para a igreja para apreciar a estética dos cultos, ou a roupa das pessoas, ou a suntuosidade do santuário. Vá para ouvir aquilo que Deus tem a dizer ao seu coração e a respeito de Jesus. E finalmente, queridos, nós podemos ter toda certeza de que, se focarmos o nosso interesse em Cristo, na sua pessoa e nos seus ensinos eternos, e se nós fizermos isso de todo o nosso coração, certamente seremos não somente esclarecidos a respeito dele, como teremos o nosso coração e vida transformados pela sua presença em nós. Sabe, queridos, eu fico me lembrando da história de um homem. Ele já faleceu há muitos anos, a sua esposa também. Eu tive o privilégio, se é que posso dizer que isso se chama de fato um privilégio, de estar presente no seu funeral, lá na cidade do Rio de Janeiro. Ele chamava-se Pedro Melgarejo. Era um senhor bem idoso. Eu estava pastoreando a igreja aqui em Barra de São João, e eu me lembro que quase todos os verões, quando a cidade ali se enche de turistas, o seu Pedro sempre ia à igreja. Sempre. Eu nunca tive assim, eu ainda não havia tido aquela oportunidade de ter aquele contato direto com ele. Ele entrava, sentava nos últimos bancos, mal o culto terminava, ele saía. Mas um dia, eu me lembro, queridos, com tristeza, mas eu me lembro. Uma tristeza que redundou em alegria. Eu estava exausto. Eu havia participado de um mutirão de obra da igreja do outro lado do rio, que nós estávamos construindo, e eu me lembro que eu estava sentado atrás do púlpito, e era um púlpito bem largo, e tinha uma prateleira, e eu coloquei minhas pernas cansadas para descansar, e alguém disse: o pastor está com a palavra. Era a última coisa que eu queria ouvir naquele momento. Mas eu me levantei e pedi a Deus que Deus me usasse e tivesse misericórdia de mim, a despeito do meu cansaço físico. Era um domingo pela manhã, e nós aqui, pelo menos no meio da denominação batista, nós não temos muito costume de fazer apelos evangelísticos nos cultos pela manhã, mas eu preguei a palavra de Deus, eu exortei a igreja para que todos estivessem com o coração aberto para Jesus. Enfim, e quando terminou a mensagem daquela manhã e já estávamos dispondo a encerrar o culto, o seu Pedro veio à frente. E eu perguntei: o senhor deseja alguma coisa? Ele disse assim, ele era um senhor já bem idoso, com um andar já bem lento, usava um óculos, me lembro, de fundo de garrafa, como a gente costuma dizer. E eu me inclinei assim para poder ouvir o que ele ia me dizer, e ele me disse: eu me converti. Eu disse: o senhor o quê? Ele disse: eu me converti. E aí eu pedi que o irmão viesse e ficasse do lado dele para oferecer apoio físico. E eu disse: mas hoje, agora? Ele disse:
porque essa é a primeira vez que eu entro na igreja com o interesse de ouvir falar de Deus. Irmãos, é assim, essa é a atitude que nós precisamos ter cada vez que nós nos aproximamos da palavra, ouvimos a pregação na igreja, em qualquer lugar. O nosso interesse deve ser aquele interesse de nos dedicarmos a ouvir o que Cristo tem a nos dizer, para que a nossa vida possa ser transformada. E 2 meses depois eu batizei o irmão Pedro Belgarejo. Estava uma noite bem fria e eu quis mandar esquentar água para poder quebrar um pouco a temperatura fria do batistério. Ele disse: não, pastor, eu não morri até agora como incrédulo, não é agora como crente que eu vou morrer nesse batistério. E 2 ou 3 meses depois ele faleceu, ele estava com câncer, mas me deixou essa lição. Irmãos, não perca nenhuma oportunidade de ouvir Jesus, o que Jesus tem a dizer para a sua vida espiritual. Que Deus possa rica e poderosamente abençoar a sua vida. Nós vamos cantar, meus irmãos, encerrando nossa reflexão, o hino 580 do cantor cristão. Vem visitar tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha, ficará aí sem vigor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Muito obrigado a todos pela atenção de todos. Os nossos cultos presenciais já retornaram, os irmãos estão sendo instruídos. E lembre-se, irmãos, toda quarta-feira nós estamos colocando no YouTube uma ligeira meditação. Ajunte a sua família na sala e ouça a meditação e aproveite para orar com a sua família e orar por cada um de nós, por todos os crentes, pela Igreja de Jesus. Ó Deus, mais uma vez recebe, ó Deus, nosso louvor, nossa gratidão por mais esta oportunidade de estarmos podendo compartilhar da Tua Palavra. E eu peço a Deus que o Espírito Santo do Senhor faça com que a Tua Palavra seja viva nos ouvidos de todos aqueles que a ouviram nesta ocasião e que continuarão ouvindo, considerando que a mensagem continua postada na mídia. Ó Deus, abençoa a Igreja do Senhor, abençoa mais uma vez nossas autoridades, e que seja o Senhor aquele que há de nos guardar do maligno. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.